Olá galera, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula de Python, lógica de programação com Python. Vamos lá, vamos começar a abrir um bloco de nota. Aqui estou utilizando o Linux, né? O que esse programinha vai fazer? Ele vai calcular a média de 4 notas. Opa, notas não, notas. Melhor, calcula a média de 4 notas. Deixa eu salvar, vou salvar como aula 05.py. Beleza. Então vamos falar para o usuário digitar 4 notas. Vou fazer dessa forma aí. Vou criar a variável n1 igual a um input, n2 igual a um input também, n3, n4, tá? Vai ser um cálculo de média simples. Então vou colocar a variável média, vai ser igual. Como eu quero que primeiro some todas as notas, eu vou colocar entre parênteses, né? Lembra-se da matemática que você aprendeu, acho que foi na 5ª série. Todos esses números dividido por 4, eu vou colocar 4.0. Lembra que era por causa da questão do número decimal? Porque às vezes a média não pode, nem sempre vai dar um número inteiro, tá? Eu vou mandar a mensagem para o usuário. A média é espaço, transformar em string, né? Vou salvar, tá? Vou verificar se está tudo certo, né? Dar uma olhada no código, se não tem nenhum erro. Aparentemente não. Vou aqui no terminal. Deixa eu limpar aqui a tela e vou rodar. Python aula, esse tecladinho aqui é novo, não estou acostumado ainda. Aula 05.py. Calcula a média de 4 notas, vou digitar 5, 6, 7 e 5. A média é 6.0. Vamos de novo. 5, 5, 5, 4. A média 4,75. Tá certo? Tudo bem. Legal. Vamos dar agora uma incrementada nesse programa. Tá? O que eu quero agora? Eu quero que, depois de ele calcular a média, eu quero que mostre para o usuário se o aluno foi aprovado ou se o aluno foi reprovado. Nós vamos utilizar os operadores condicionais, chamado se e se não. Ou if ou else. Então nós vamos utilizar if, para quem não precisa de parente, média for maior igual a 5, maior ou igual se escreve dessa forma. Tá? No Python nós vamos utilizar o dois pontos. Alguns programas se abre e fecha chaves. Tá? No Python ele é obrigado a fazer algo chamado de indentação. O que significa essa indentação? Significa que todos os comandos que eu vou digitar indentado, vou apertar a tecla Tab, farão parte dessa condição de if média maior ou igual a 5. Então eu vou criar uma variável chamada resultado, que vai receber o valor, uma string aprovado. Tá? Eu vou utilizar agora o else. O que é esse else? É o se não. Tá? Eu vou criar a mesma variável resultado, vai receber o valor reprovado. Tá? E no final, print, vou mandar na tela, o resultado é resultado. Vou explicar o que eu fiz aqui. Tá? Salvar. O
que é esse if e esse else? Significa que temos duas condições. Ele vai fazer a condição de cima ou a condição de baixo. Ele vai calcular a média. Se a média for maior ou igual a 5, ele vai executar essa primeira condição. Caso contrário, por exemplo, a média for 4 ou 4,9, ele vai executar essa segunda opção, essa segunda condição. Tá? Isso que é um if. E eu falo, 99% do desenvolvimento é baseado em if e else. Tá? Vamos salvar. Deixa eu verificar se não tem nenhum erro, sim, no código. Aparentemente não. Se você verificou aqui, eu não estou utilizando esse str, porque esse resultado já é uma string nesse print. O resultado já é uma string, então não preciso transformar em string. Vamos rodar. Tá, deixa eu limpar a tela. Digite 4 notas. Vou digitar 5, 7, 7, 8. A média dá 6,75, o resultado é aprovado. Vamos de novo. 4, 3, 4, 3. A média é 3,5, o resultado é reprovado. Legal? Legal. Vamos implementar mais? Tá? Eu quero fazer o seguinte. Quem tiver a média maior ou igual a 5, é aprovado. Quem tiver a média maior ou igual a 3, essa pessoa está em recuperação. E caso não seja nenhuma dessas duas condições, o aluno está reprovado. Então, nós vamos usar um comando chamado if. Elif. Tá? No Python chama-se elif. Em outros programas vai ser chamado else if. Que seria uma segunda condição que a gente pode passar. Então, else if, média maior igual a 3, 2 pontos, né? Indentação, resultado, a variável resultado vai receber recuperação. Tá? O que significa? Se a média for maior ou igual a 5, vai executar essa primeira condição. Se a média não for maior ou igual a 5, mas for maior ou igual a 3, vai executar essa segunda condição. Tá? Caso não seja nem maior ou igual a 5, nem maior ou igual a 3, ele vai executar essa terceira opção. Vamos testar. Vamos salvar. Vamos testar. Deixa eu limpar a tela. Digite 4 notas. Vou digitar 5, 6, 5, 5. A média é 5,25. Aprovado. Fez a primeira condição. 4 notas. 4, 3, 3, 3. 3,25, fez a segunda condição. Agora vamos fazer uma terceira. 2, 3, opa, 2, 2. Fez a terceira condição. O resultado é reprovado. Então, nós aprendemos a utilizar o if é bom, né? If, o else if, nesse caso aqui no Python se digita if, tá? E o else. Beleza, galera? Até a próxima aula.